Fala pessoal, meu nome é Raul Almeida e sejam bem-vindos ao meu canal. E dessa vez a gente vai iniciar um módulo de termologia, tá? Que é um assunto muito importante dentro da física e essencial para a sua vida, tá? Então vamos nessa, vamos entender o que é termologia. Termologia é o estudo basicamente dos fenômenos térmicos, né? O que isso quer dizer? A gente pode pensar nas temperaturas, no calor, na energia térmica, que são tópicos que a gente vai falar um pouquinho aqui dentro desse módulo, tá? Dentro desse vídeo, que a gente vai compreender como que funciona, por que serve, por que nós deveríamos estudar isso dentro da física. Beleza? Vamos entender o que é a temperatura, tá? Temperatura nada mais é do que uma grandeza que mede o nível de agitação de partículas em um corpo, tá? Como assim, Raul? Não entendi nada que você falou. Vamos com calma. Basicamente, como é que funciona isso aqui? Basicamente, você vai medir nível de agitação de partículas. Cada corpo, né? Por exemplo, esse bloco, né? Eu tinha dizendo aqui um bloco de ferro, vamos pensar assim. Ele tem partículas, como qualquer outro objeto, tá? Como qualquer outro objeto tem. E aí, se você analisar isso, se você pensar dessa forma, lá na química você viu sobre átomos, né? Sobre moléculas, substâncias, enfim. Então cada um deles tem aqui, ó, um átomo, outro. E bom, se esses átomos estão se agitando, como nesse caso aqui do recipiente, isso pode indicar o que a gente chama, o que a gente conhece popularmente, a gente não sabe ainda fisicamente como é que funciona, mas o que a gente conhece popularmente como calor, né? Então, é um objeto quente. Vamos pensar, por exemplo, nesse bloco de ferro que eu acabei de desenhar, vamos pensar nele sendo em cima de um fogão, por exemplo. Eu não sei porque você colocaria um bloco de ferro em cima do fogão, mas nesse exemplo eu vou ter que pensar dessa forma. Ou então sendo alimentado por um maçarico, vamos pensar assim, acho que é melhor. Tá? Esse é o pior maçarico que eu já desenhei. Mas, de fato, né, imagine aqui que é um maçarico, tá? Ele está passando energia térmica, ele está passando calor. Né, que a gente vai entrar em detalhes melhor no próximo slide, tá? Então, acho que deu para entender aqui, tá? Temperatura é a grandeza que mede o nível de agitação de partículas. E dessa maneira nós sabemos se um corpo teoricamente está frio ou se está quente. Então, Raul, quer dizer que se um corpo, por exemplo, ou um outro bloco de ferro que você botou aqui, um bloco de cobre, um bloco de ouro, por exemplo, quer dizer que se a partícula dele estiver com pouca agitação, isso significa que ele está frio? Provavelmente, tá? Então é exatamente isso. O nível de agitação está relacionado dessa forma. Então, se, por exemplo, as nossas partículas elas estão mais estáticas, e detalhe, elas não ficam 100% estáticas, elas não são 100% nulas, isso significa que ela sim pode estar na temperatura baixa, né? Então, é isso que nós temos a dizer de temperatura. Para a gente entender calor, energia térmica, né, soltar esses termos aí, vamos entender primeiro o que é equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico nada mais é do que quando a gente pega um corpo, por exemplo, em temperatura muito alta, vamos pensar aqui numa vasilha para fazer café, vai. Uma vasilha que você botou lá o café, né, ou melhor, a água para esquentar, e aí você tirou ela do fogão. Se você tirar do fogão e deixar em cima de por exemplo, de uma bancada, enfim, ou mesmo fora da onde estava a alimentação de fogo, né, ela vai esfriar. Então, por exemplo, ela vai estar aqui, vamos colocar aqui, ó, tipo, ela está aqui esquentando, né? Ela está perdendo aqui calor dela, ela está perdendo a temperatura dela e ela está se equilibrando termicamente. Como assim? Ela está trocando ali energia térmica com o ambiente. E dessa forma ela está equilibrando a temperatura dela, de modo que ela vai voltar a ter a temperatura ambiente dela. Lembra que já falaram de água a temperatura ambiente para vocês? Por exemplo, quando a pessoa tem uma queimadura, alguma coisa, tem que ser uma água corrente, uma água em temperatura ambiente, é justamente isso. Que geralmente poderia ser 25 graus, vou chutar assim, tá? Que a gente vai entender já já por que é 25 graus Celsius, né? Como é que funciona essa questão de escalas, tá? E a mesma coisa na água fria, né? Por exemplo, aqui esse exemplo está utilizando água fria. A gente pode pensar que isso aqui saiu do congelador, tá? Do congelador da pessoa, e ele colocou lá e vai voltar para o estado de temperatura ambiente, que seria uns 25 graus, 30 graus. Vamos pensar dessa forma, né? Entendeu? Então, assim, basicamente, o equilíbrio térmico é isso, né? Tudo certo, rapaziada? Acho que dá para entender perfeitamente o que eu quis dizer aqui. Vamos nessa, então,
medição de temperatura. A gente já falou de temperatura lá em cima, então por que eu estou falando aqui de novo? É porque existem maneiras de medir temperatura, né? Uma delas é, por exemplo, quando você vai fazer aquela ave de Natal, né? Você coloca isso aqui nela e quando ela está pronto, né? Quando ela atinge uma certa temperatura, ela sai, né? Isso mostra que, por exemplo, aquela refeição de Natal está pronta, né? Mesma coisa com o caso do medidor aqui, o medidor de mercúrio, né? Clássico medidor de mercúrio, né? Que a gente chama de termômetro. Tá? Então, esses medidores de temperatura nós chamamos de termômetro. Tem vários termômetros, tem o termômetro de mercúrio, tem o termômetro digital, tem o termômetro, até aqueles termômetros que parecem uma arma, né? Mas na verdade é só um termômetro a laser. Muito utilizado na pandemia, né? Devido à necessidade, né? Ou melhor, devido a não ter a necessidade de tocar na pessoa. Né? Você podia só apontar para ela e o laser fazia o trabalho dele. Tá? Então, novamente, né, medição de temperatura. Né? Isso aqui é uma forma de medir a agitação das partículas de um corpo. Tá? E aí vamos lá. Né? A gente já falou de medição, já falou de temperatura, já falou de como que funcionam as coisas. Vamos entender agora como é que a gente vai criar um sistema para isso. Porque, por exemplo, quando a gente fala na matemática, nós temos números, né? 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Né? A gente tem vários números, a gente tem um sistema, né, ali, uma linguagem que todo mundo entende. Como é que eu vou garantir que a temperatura que eu estou vendo ali é a mesma temperatura que o cara nos Estados Unidos está vendo? É daí que criaram a escala termométrica, tá? Que são escalas que criaram, sistemas que criaram, que eles estudam, né, que eles são utilizados como grandezas, tá? E é aí que a gente utiliza de forma popular, tá? Então, por exemplo, aquele termômetro que você vê lá no centro da sua cidade, colocando lá 30 graus Celsius, né, isso é uma escala termométrica, tá? que, é muito, que é muito útil no nosso dia a dia. Para a gente entender como é que está o clima, né? Como a gente fala popularmente, se está muito quente, se está pegando fogo, né? Como diz na minha região, se está um sol para cada um, né? Enfim, então é para isso que é utilizado. Tá? Então vamos conhecer as escalas mais utilizadas. A primeira e mais utilizada no mundo inteiro é a escala Celsius, tá? Veio do cientista sueco Celsius, né? Não lembro o nome dele agora, o primeiro nome, mas ele tem o sobrenome de Celsius e ele criou essa escala que é amplamente utilizada. E aí ele definiu pontos fundamentais dessa escala, que seria 0 e o ponto 100. Esse ponto 100 ele se refere ao ponto de vapor, ou então um ponto de ebulição. Tá? E o ponto do gelo refere-se ao ponto de fusão. Ou seja, esse é o ponto em que a água, teoricamente, congela, tá? Porque isso pode depender do material. E aqui é onde a água entra em ebulição, né? Ou seja, ela transforma, ela sai do estado líquido para o gasoso, transformando aí em vapor. É por isso que o nome é ponto do vapor. Tá? Fahrenheit. Fahrenheit foi um cientista alemão, tá? E ele criou uma outra escala, né? Uma escala diferente do que o Celsius fez, tá? E aí essa escala é muito utilizada em países de língua inglesa, tá? Então, Estados Unidos é um que utiliza, por exemplo. Pode ser que acho que a Inglaterra também utiliza, tá? Mas alguns países usam, não são todos, né? Uma escala menos comum. Mas a mesma coisa, o mesmo princípio, ele adotou um ponto de fusão, né? Um ponto de gelo e um ponto de vapor, tá? Sendo referente 32 graus Celsius e outro sendo 212 graus, oh, perdão, 32 graus Fahrenheit, tá? E 212 graus Fahrenheit. Beleza? Tranquilo? E aí vamos lá, como é que a gente relaciona esses caras, né? Como é que a gente vai saber? Quer dizer que eu vou chegar nos Estados Unidos, eu vou ver lá 100 graus Fahrenheit e eu vou ficar maluco, né? Eu vou achar que tá pegando fogo a Terra, não, né? Obviamente existe uma maneira de relacionar esses sistemas de temperatura e dessa forma saber mais ou menos o que seria cada temperatura em cada lugar. Porque, por exemplo, para cá, por exemplo, se eu chego para um cara e digo que tá, cara, que tá 35 graus, o cara vai dizer, nossa, tá muito quente. 35 graus Celsius tá muito quente, nossa, não tem como. Depende da região do país, né? Mas, por exemplo, se eu chego para um cara, por exemplo, se eu chego para um cara que está lá nos Estados Unidos e digo para ele que está 35 Fahrenheit, 35 graus, né, sem falar com a escala, ele vai achar que está no Fahrenheit
e vai dizer, caraca, tá frio, hein? E aí vai ficar essa confusão. Então, basicamente, tem como relacionar esses sistemas de equações, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Vamos pensar, por exemplo, num valor, 60 graus Celsius para Fahrenheit. Como é que a gente vai relacionar isso? A gente basicamente vai relacionar o ponto inicial, né, esses pontos fundamentais, com a equação. Então, vamos montar a seguinte equação. Tá? Graus Celsius menos 0 é igual a 100. Graus Fahrenheit menos 32 é igual a 100, ou melhor, é igual a 212 menos 32, tá? E essa subtração a gente pode fazer aqui, por exemplo, só para dar uma demonstrada para vocês, tá? Vai ficar assim aqui, vai zerar, aqui vai ficar 10, 9, 8, tá? 8, aqui cortou, certo? Ou melhor, emprestou, né, como falavam no jardim de infância, e fica 180. E aí essa equação ficaria algo mais ou menos assim. Tá? Deixa eu pagar aqui para a gente facilitar a nossa vida. Então, essa equação fica algo assim. Graus Celsius menos 0, né? Que a gente não precisa mais colocar, então vamos deixar só graus Celsius. Graus Fahrenheit menos 32 nada mais é do que 100 sobre 180. Tá? Que a gente pode, por exemplo, cortar. E aqui, por exemplo, a gente poderia fazer por 2. Tá? E aí isso ficaria graus Celsius sobre graus Fahrenheit menos 32 é igual a 5 sobre 9. Tá? E essa equação ainda não está montada. Tá? Vamos puxar para cá. E isso ficaria mais ou menos assim. Celsius sobre 5 é igual a graus Fahrenheit. Vou ter que puxar para baixo aqui. Certo? Vamos fazer aqui embaixo que não vai caber no meu quadro. Tá? Seria equivalente a graus Celsius sobre 5, que é igual a graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Essa é a equação padrão para a conversão de um lado para o outro. Né? Evidentemente que se você pesquisar, por exemplo, Celsius para Fahrenheit, vai dar uma equação. Se você colocar para Fahrenheit, ele vai dar outra. Essa aqui é uma equação padrão, que aí você não precisa ficar decorando equações. Você entende como é que funciona, você entende a demonstração e você só aplica. Tá? Então, por exemplo, aí naquele caso, né, vamos voltar lá para o caso dos 60 graus. Né, ficaria basicamente 60 sobre 5, que é igual a Fahrenheit, menos 32 sobre 9. A gente pode ver se relaciona aqui, não relaciona. Isso aqui vai dar quanto? Vamos lá, 1, né? Sobra 1, dá 12, né? Então ficaria, por exemplo, ficaria 12 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, que a gente pode passar, aí nós passamos esse 9 para o outro lado, Fahrenheit menos 32, se nós fizermos aqui, vai dar 18, 9, 10, 108, 108 é igual a Fahrenheit menos 32, 108 mais 32 é igual a Fahrenheit. Isso vai dar 9, 10, 140 graus Fahrenheit. Tá? Vamos ver se eu não errei aqui o cálculo, né? Posso ter errado, eu fiz aqui de cabeça. Vamos ver se está correto. Tá? 9, 10, 4, 140. Tá? 140 graus Fahrenheit. Pronto. Então você pode ver que essa equação de fato funciona. Bom, agora vamos para a escala muito interessante, que é a escala Kelvin. É utilizada no meio científico e é considerada a escala absoluta, porque foi o Kelvin William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin, que ele conseguiu utilizar uma escala que se utiliza do zero absoluto. O zero absoluto nada mais é do que o conceito de, por exemplo, um estado de agitação de partículas, os quais são próximos, quase próximos a nulo, certo? Que ele, por exemplo, colocou como menos, que tem um pequeno erro, né, menos 273,15, tá? Graus Celsius, esse foi o experimento que ele atingiu. Então, o conceito de zero absoluto é isso. Basicamente, são o nível de partículas de agitação, né?
de agitação de partículas próximos ao que a gente conhece como nulo, tá? Próximos ao estado de nulo. Chama dessa maneira. Tranquilo? É uma escala bem tranquila e a gente pode aqui mostrar a equação dela. A conversão dela não é muito difícil, ela basicamente é Celsius é igual, na realidade, graus Kelvin é igual a Celsius mais 273. E Celsius é igual a Kelvin menos 273. Tá? É assim que você converte de Celsius para Kelvin. Tá? Essa equação surge dessa. Tá? Essa é a primeira equação. Né? E essa segunda equação surgiu dessa daqui. Tá? É apenas uma inversão de valores, é apenas uma jogada matemática que você pode fazer. Bom, e com isso, nós chegamos ao final dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Né? No final desse módulo, nós iremos fazer exercícios para compreender na prática e compreender como é que isso afeta no seu vestibular, na sua prova ou em qualquer outra maneira que você for utilizar isso aqui. Então é isso, um abraço, fique com Deus, sucesso!